Você já se perguntou o que aconteceu na vida de Jesus dos 12 aos 30 anos? A Bíblia é quase silenciosa sobre esse período, mas existem pistas fascinantes que nos ajudam a entender como ele viveu, cresceu e se preparou para a sua missão. Será que Jesus teve uma vida comum, trabalhou como carpinteiro, teve amigos? Hoje vamos explorar essas respostas e refletir sobre o que esse período nos ensina. A vida de Jesus é uma das histórias mais fascinantes de toda a humanidade. Mas quando olhamos para as Escrituras, nos deparamos com um intrigante mistério. O que aconteceu entre seus 12 e 30 anos? A Bíblia nos fornece pouquíssimos detalhes sobre esse período, deixando um enorme espaço em branco que gera curiosidade e inúmeras especulações. O único relato bíblico que ilumina brevemente essa fase da vida de Jesus encontra-se em Lucas 2, 41, 52, quando ele, aos 12 anos, foi com sua família a Jerusalém para a festa da Páscoa. Depois da celebração, Maria e José iniciaram a viagem de volta para casa, mas após um dia de caminhada, perceberam que Jesus não estava entre eles. Ao retornarem a Jerusalém, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. O versículo 47 nos revela algo surpreendente. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Lucas 2:47. Esse episódio nos dá um vislumbre da sabedoria de Jesus desde jovem, mostrando que ele já possuía um entendimento extraordinário das Escrituras. No entanto, o mais curioso é o que acontece depois desse evento. Lucas encerra o capítulo com uma frase que, de certa forma, resume os anos seguintes da vida de Jesus. E desceu com eles para Nazaré e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Lucas 2:51. Aqui percebemos algo fundamental. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, viveu em obediência aos seus pais e a vida comum em Nazaré. Isso nos leva a refletir. O que mais ele fez durante esse tempo? O silêncio que fala. A ausência de registros detalhados sobre os anos ocultos de Jesus pode parecer frustrante, mas ao mesmo tempo carrega um significado profundo. A Bíblia não é um livro de biografia completa. Ela foca na missão redentora de Cristo. O silêncio sobre esse período pode ser um convite para olharmos além do que está escrito e compreendermos os propósitos de Deus no anonimato. Mas isso não significa que Jesus não estava ativo. O versículo de Lucas 2:52 nos dá uma pista preciosa sobre o que acontecia nesse tempo de silêncio. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. Esse crescimento envolvia não apenas o desenvolvimento físico, mas também intelectual e espiritual. Isso indica que Jesus viveu um processo de amadurecimento, de aprendizado e de preparação para sua futura missão. Para entender melhor esses anos, precisamos considerar o contexto da sociedade judaica do primeiro século. Era comum que os meninos judeus, a partir dos 12 anos, assumissem responsabilidades mais sérias na família e na comunidade. Eles passavam por um período de intenso aprendizado da lei, frequentando a sinagoga regularmente e, muitas vezes, aprendendo um ofício manual. No caso de Jesus, a carpintaria, sob a orientação de José. Provavelmente, Jesus viveu uma rotina simples, trabalhando com as mãos e, ao mesmo tempo, aprofundando-se na palavra de Deus. Em sua humanidade, ele experimentou a vida cotidiana de forma completa, lidando com desafios, alegrias e responsabilidades, assim como qualquer outro jovem judeu de sua época. Esse período da vida de Jesus nos ensina uma lição valiosa.
Deus trabalha no silêncio, preparando-nos para os grandes momentos de nossa vida. Talvez você esteja em uma fase em que sente que nada grandioso está acontecendo, mas assim como Jesus foi moldado durante esses anos ocultos, nós também somos preparados em tempos de anonimato. Mas o que acontecia no pequeno vilarejo de Nazaré? Como era a rotina do jovem Jesus naquela sociedade? No próximo capítulo, vamos mergulhar mais fundo na infância e juventude de Jesus em Nazaré e descobrir como sua vida simples escondia um propósito grandioso. Depois do episódio no templo em Jerusalém, onde Jesus, aos 12 anos, demonstrou uma sabedoria impressionante ao dialogar com os mestres da lei, a Bíblia nos diz que ele retornou com seus pais para Nazaré e lhes era obediente. Lucas 2:51. É neste pequeno vilarejo que Jesus passou a maior parte de sua vida, crescendo, aprendendo e vivendo uma rotina aparentemente comum. Mas o que realmente significava viver em Nazaré? Nazaré, um lugar de humildade e anonimato. Nazaré era uma vila insignificante para os padrões da época. Localizada na Galileia, uma região desprezada pelos judeus mais tradicionais de Jerusalém, Nazaré era vista como um lugar sem importância espiritual ou cultural. Essa percepção fica clara quando Natanael, ao ouvir falar de Jesus, pergunta com incredulidade: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" João 1:46. Essa pergunta revela o preconceito contra Nazaré. Jesus cresceu em um ambiente simples, longe dos holofotes de Jerusalém ou das grandes escolas rabínicas. E isso nos ensina algo poderoso. Deus escolheu um cenário de humildade para moldar o caráter do Salvador do mundo. Na vila, as casas eram modestas, feitas de pedra e barro, e as ruas empoeiradas revelavam o dia a dia de pessoas simples, que viviam da agricultura, pastoreio e pequenos ofícios, como a carpintaria. Nazaré era um lugar de trabalho árduo, onde a vida seguia um ritmo lento e as tradições eram valorizadas. Jesus, crescendo nesse ambiente, conheceu de perto as dificuldades e alegrias da vida cotidiana. Ele experimentou a vida humana em sua plenitude, entendendo as dores, lutas e esperanças das pessoas comuns. A rotina de Jesus em Nazaré. A Bíblia não nos fornece detalhes específicos sobre o cotidiano de Jesus em Nazaré, mas, considerando a cultura judaica, podemos imaginar que sua infância e juventude foram marcadas por 3 áreas principais: família, trabalho e espiritualidade. Família e responsabilidades. Como o filho mais velho de Maria e José, Jesus certamente tinha responsabilidades em casa. A tradição judaica valorizava muito o papel do primogênito, especialmente após a morte do pai, caso isso tenha acontecido durante sua juventude, como sugerem algumas interpretações. Podemos imaginar Jesus ajudando sua mãe, cuidando de seus irmãos e contribuindo para o sustento da família. O aprendizado da carpintaria. Outro aspecto importante da vida de Jesus foi o aprendizado da profissão de carpinteiro herdada de José. Marcos 6:3 nos revela que Jesus era conhecido como o carpinteiro. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Marcos 6:3. Na cultura judaica, era comum que os pais ensinassem um ofício aos filhos. E Jesus, sem dúvida, aprendeu a arte de moldar a madeira e construir objetos úteis para a comunidade. A carpintaria não era apenas um trabalho braçal. Exigia paciência, precisão e criatividade. Cada peça esculpida por Jesus pode ter sido uma preparação simbólica para o grande plano de redenção que ele realizaria mais tarde. Assim como ele moldava a madeira com cuidado e dedicação, ele moldaria corações por meio do Evangelho. Esse período de trabalho também nos ensina que não há vergonha no esforço manual e que Deus está presente até mesmo nas tarefas mais simples do dia a dia.
A vida espiritual de Jesus. Apesar da simplicidade de Nazaré, Jesus tinha acesso às Escrituras por meio da sinagoga local. Aos sábados, ele provavelmente participava das leituras da Torá e das discussões com os anciãos da vila. Aos 12 anos, já vimos Jesus debatendo com mestres da lei em Jerusalém, Lucas 2, 46, 47, o que nos mostra que ele tinha uma sede profunda pelo conhecimento das Escrituras. Podemos imaginar que, em Nazaré, ele passou anos meditando nos textos sagrados, refletindo sobre os profetas e buscando intimidade com Deus. Esse crescimento espiritual é destacado por Lucas, ao dizer que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Lucas 2:52. A sabedoria era adquirida através da observação, da experiência e, principalmente, da comunhão com o Pai. Jesus não apenas lia a palavra, mas vivia conforme ela. Nazaré foi o local onde ele aprendeu a obedecer, a esperar e a se preparar para o grande chamado que viria aos 30 anos. As dificuldades de crescer em Nazaré. A vida em Nazaré não era fácil. Como uma vila modesta, os moradores enfrentavam dificuldades econômicas e o constante domínio romano que oprimia a região. Jesus cresceu vendo a luta de seu povo, sentindo as tensões políticas e sociais da época. Ele conheceu de perto as dores da pobreza, a injustiça dos impostos cobrados pelos romanos e as dificuldades enfrentadas por viúvas e órfãos. Toda essa experiência moldou sua empatia e compaixão, características que se tornaram marcas registradas de seu ministério público. Além disso, é possível que ele tenha enfrentado zombarias e desprezo, pois, mais tarde, quando começou a pregar, os próprios habitantes de Nazaré não acreditaram nele. Em Lucas 4:24, Jesus afirma: "Nenhum profeta é bem recebido em sua terra." Lucas 4:24. Essa rejeição nos mostra que, mesmo vivendo uma vida exemplar, Jesus não escapou das dificuldades emocionais e sociais que todos enfrentamos. Enquanto Jesus crescia em Nazaré, sua vida parecia comum aos olhos humanos. Mas Deus estava realizando uma obra grandiosa nos bastidores. Cada dia de aprendizado, cada experiência e cada momento de anonimato estavam preparando-o para o ministério que transformaria o mundo. Mas como Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça? Que lições podemos aprender desse processo de crescimento que ocorreu longe dos olhos do público? No próximo capítulo, exploraremos mais profundamente como Jesus foi moldado em sua jornada de preparação espiritual. A vida de Jesus em Nazaré pode parecer comum à primeira vista, mas um único versículo em Lucas nos revela um processo profundo e contínuo de desenvolvimento que transcendeu o ordinário. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Essa breve afirmação esconde um universo de significado. Ela nos mostra que Jesus passou por um crescimento gradual, abrangendo 3 áreas fundamentais: intelectual, física e espiritual. Esse crescimento não foi instantâneo, mas aconteceu ao longo do tempo, revelando como o Filho de Deus se submeteu ao processo humano de aprendizado e amadurecimento. O crescimento em sabedoria, aprendendo com a vida e com as Escrituras. Crescer em sabedoria significa muito mais do que adquirir conhecimento. Na cultura judaica, a sabedoria era considerada a capacidade de viver em harmonia com os princípios divinos, aplicando o entendimento das Escrituras à vida cotidiana. Desde jovem, Jesus demonstrava uma compreensão profunda da lei de Deus. O episódio no templo, narrado em Lucas 2, 46, 47, mostra que ele não apenas ouvia os doutores da lei, mas fazia perguntas perspicazes e dava respostas que surpreendiam os mais sábios. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas.
Lucas 2, 46, 47. Esse relato sugere que Jesus tinha uma sede insaciável pelo conhecimento divino. Sua sabedoria não vinha apenas da leitura dos textos sagrados, mas também da observação do mundo ao seu redor. Ele aprendeu com a natureza, com o comportamento das pessoas e com as experiências do dia a dia. Os evangelhos estão repletos de parábolas que revelam como Jesus assimilava lições da vida cotidiana, como na parábola do semeador, Mateus 13:3-9, mostrando que ele compreendia a vida rural de Nazaré e aplicava essas observações para ensinar verdades espirituais profundas. Além disso, podemos imaginar Jesus mergulhando nos Salmos, nos Provérbios e nos Profetas, buscando em cada palavra uma conexão mais profunda com o Pai. Provérbios 4:7 diz: "A sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento." Provérbios 4:7. Esse versículo reflete o compromisso de Jesus em crescer na sabedoria, aplicando as Escrituras à sua vida e à sua missão futura. O crescimento em estatura, a experiência humana completa. Lucas nos diz que Jesus também crescia em estatura, o que indica seu desenvolvimento físico natural. Embora fosse o Filho de Deus, ele experimentou o crescimento humano de forma plena. Assim como qualquer jovem da época, enfrentou os desafios físicos de um corpo em crescimento, passando pelos estágios da infância, adolescência e idade adulta. A carpintaria de José foi, sem dúvida, um fator importante nesse crescimento. Carregar toras de madeira, construir estruturas e lidar com ferramentas pesadas exigia força e resistência. Jesus conheceu o cansaço físico, o suor do trabalho árduo e a necessidade de disciplina corporal. Esse aspecto do crescimento de Jesus nos ensina que o corpo também faz parte da missão de Deus. Cuidar da saúde física, do descanso e do trabalho equilibrado é algo que Jesus praticou e que podemos aprender com ele. O apóstolo Paulo, anos mais tarde, enfatizaria essa verdade ao escrever: "Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo?" 1 Coríntios 16:19. Jesus, crescendo em estatura, nos lembra que a vida cristã não é apenas espiritual, mas envolve cuidar de todas as áreas, incluindo o físico. O crescimento em graça diante de Deus, intimidade e obediência. Crescer em graça diante de Deus significa que Jesus aprofundava sua relação com o Pai dia após dia. Seu crescimento espiritual não era uma mera formalidade religiosa, mas um relacionamento vivo e vibrante. A obediência era uma característica marcante em sua jornada. Mesmo sendo Deus em forma humana, ele se submeteu às leis e tradições judaicas, participando das festividades religiosas e cumprindo os mandamentos da Torá. Sua vida de oração e busca pela presença do Pai tornou-se a base de todo o seu ministério futuro. Um exemplo claro dessa obediência está em Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5:8. Isso nos mostra que Jesus não apenas crescia em conhecimento, mas em experiência prática de obediência e entrega a Deus. O silêncio de Nazaré foi um tempo de aprendizado e dependência total do Pai, onde ele desenvolveu uma vida de comunhão profunda que sustentaria seu ministério. Além disso, crescer em graça diante de Deus significa viver de acordo com sua vontade, reconhecendo que cada detalhe da vida tem um propósito divino. O crescimento em graça diante dos homens, relacionamentos e caráter. Jesus não viveu isolado. Desde pequeno, ele interagia com vizinhos, familiares e membros da comunidade. Crescer em graça diante dos homens significa que ele conquistava o respeito e a admiração das pessoas ao seu redor, sendo reconhecido por sua integridade, bondade e humildade. Marcos 6:3 nos mostra que os habitantes de Nazaré
conheciam Jesus pelo seu ofício e pela sua família. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Marcos 6:3. Essa passagem nos revela que Jesus era visto como uma pessoa comum, alguém com uma reputação sólida, o que indica que sua conduta exemplar já era perceptível por aqueles que conviviam com ele. Sua empatia, paciência e amor pelas pessoas começaram a ser moldados muito antes de seu ministério público. Foi em Nazaré que ele aprendeu a ouvir, a entender as dores e a sorrir com as alegrias das pessoas ao seu redor. Esse crescimento interpessoal de Jesus nos ensina que a vida cristã não se resume a uma experiência individual com Deus, mas envolve relacionamentos saudáveis e um testemunho que inspira os outros. A preparação de Jesus em sabedoria, estatura e graça foi um processo divino e humano, onde cada detalhe da sua vida foi moldado para o cumprimento do plano de salvação. E esse crescimento não aconteceu da noite para o dia. Levou anos de disciplina, aprendizado e entrega. Mas mesmo em meio a esse crescimento, Jesus enfrentou desafios e tentações, assim como nós. Como ele lidou com as provações e dificuldades de sua juventude? No próximo capítulo, vamos explorar os desafios e tentações enfrentadas por Jesus e o que podemos aprender com suas experiências. Embora os evangelhos sejam silenciosos sobre os detalhes da juventude de Jesus, sabemos, pela própria Escritura, que ele foi tentado em todas as áreas da vida humana. O autor de Hebreus nos revela uma verdade surpreendente. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Essa afirmação nos leva a refletir. Que tipo de desafios Jesus enfrentou durante seus anos de anonimato em Nazaré? Se ele passou por todas as tentações que enfrentamos, isso significa que lidou com as dificuldades comuns da juventude, as pressões da vida familiar e as provações do cotidiano, as tentações do dia a dia, a pressão de viver uma vida comum. Crescer em uma vila pequena como Nazaré significava enfrentar as expectativas culturais e sociais da época. A tradição judaica era rigorosa, com muitas regras e costumes que ditavam o comportamento dos jovens. Como primogênito, Jesus certamente tinha responsabilidades familiares significativas, ajudando na carpintaria e contribuindo para o sustento da casa. Talvez, como qualquer jovem, ele tenha enfrentado a tentação da impaciência ao realizar tarefas repetitivas e cansativas, ou até mesmo a pressão de seguir caminhos mais fáceis do que a obediência total a Deus. No entanto, mesmo nessas situações triviais, Jesus escolheu a fidelidade ao Pai. Provérbios 3, 5, 6 nos lembra de uma verdade que provavelmente guiou sua jornada. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Assim como nós, Jesus viveu os desafios da rotina diária, mas escolheu confiar e depender de Deus em cada passo. A rejeição e o desprezo, o fardo da incompreensão. Desde cedo, Jesus experimentou o peso da rejeição. Nazaré era uma cidade pequena e, como qualquer vila, provavelmente havia julgamentos, fofocas e desconfiança em relação a ele. Mais tarde, quando começou seu ministério, seus próprios conterrâneos questionaram sua autoridade e tentaram desmerecê-lo. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mateus 13:55. Esse versículo nos mostra que Jesus cresceu sob os olhares da comunidade, onde todos conheciam sua família e sua profissão. Como seria viver com o peso de saber quem realmente era, enquanto os outros o viam apenas como mais um jovem da aldeia?
Podemos imaginar as vezes em que Jesus enfrentou olhares de desconfiança, as dúvidas da própria família e os questionamentos da sociedade. No entanto, ele permaneceu firme, aguardando o tempo certo de Deus para revelar sua missão. Isaías 53:3 profetiza essa rejeição. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Essa realidade ensina que, mesmo em sua juventude, Jesus soube lidar com a rejeição sem deixar que isso afetasse sua identidade e propósito. A tentação de se conformar ao mundo. Viver sob o domínio romano em Nazaré significava estar cercado por influências culturais pagãs. As cidades vizinhas, como Séforis, eram centros de comércio e cultura grega, onde valores e práticas contrários à fé judaica eram comuns. Jesus, como jovem judeu, certamente foi exposto a tentações relacionadas ao materialismo, ao desejo de reconhecimento e ao conforto pessoal. No entanto, ele escolheu um caminho diferente. Desde cedo, aprendeu a negar-se a si mesmo e a buscar a vontade do Pai acima de tudo. Essa decisão reflete a advertência de Paulo em Romanos 12:2, que ressoa com as escolhas que Jesus fez em sua juventude. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus não se deixou moldar pelo ambiente ao seu redor, mas permaneceu firme nos princípios divinos, crescendo em obediência e santidade. O desafio da paciência, esperar o tempo certo de Deus. Talvez um dos maiores desafios que Jesus enfrentou em sua juventude foi o da paciência. Ele sabia desde cedo que tinha uma missão grandiosa, mas teve que esperar até os 30 anos para iniciar seu ministério público. Lucas 2:49 nos dá um vislumbre de como Jesus já tinha consciência de sua identidade divina desde jovem. E ele lhes disse: "Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai?" Lucas 2:49. Apesar disso, ele não avançou antes do tempo, não tentou apressar os planos de Deus e permaneceu fiel no anonimato de Nazaré. A espera exigiu disciplina, humildade e total confiança no Pai. Essa lição é um grande exemplo para nós. Muitas vezes queremos ver resultados rápidos, mas Jesus nos ensina que os maiores propósitos exigem preparação, paciência e fé. A luta contra a tentação interior. Como homem, Jesus também enfrentou as lutas internas que todos nós enfrentamos. Mesmo sem pecar, ele conhecia a dor das emoções humanas, as dificuldades do autocontrole e as pressões internas para tomar decisões difíceis. Hebreus 2:18 nos assegura que ele é capaz de nos compreender porque experimentou as mesmas tentações. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2:18. Essa passagem nos mostra que Jesus não estava imune às dificuldades internas, mas venceu cada uma delas por meio da comunhão com o Pai e pela busca incessante da vontade divina. Durante sua juventude, Jesus enfrentou desafios reais e tentações profundas, mas permaneceu irrepreensível em cada área da vida. Ele nos ensina que a santidade não é algo que se alcança de uma vez, mas um compromisso diário de fidelidade e entrega a Deus. Mas à medida que Jesus crescia e enfrentava esses desafios, algo estava acontecendo nos bastidores. Ele não estava apenas esperando passivamente, estava sendo preparado para algo muito maior. No próximo capítulo, veremos como os anos de anonimato em Nazaré foram, na verdade, um período de intensa preparação para o ministério, onde cada experiência moldou Jesus para sua missão eterna. Após anos de anonimato em Nazaré, Jesus emerge aos 30 anos para ser batizado por João Batista e iniciar seu ministério público. Mas por que somente nessa idade? O que aconteceu durante essas décadas de vida aparentemente comum?
A resposta está em um princípio essencial do reino de Deus. Há um tempo certo para tudo. Desde o início, Jesus sabia que tinha um propósito grandioso, mas ele não se precipitou. Durante anos, ele viveu uma vida de simplicidade, aprendizado e trabalho duro, aguardando pacientemente o momento certo para cumprir sua missão. Essa espera revela uma lição fundamental. Deus nunca está com pressa, mas sempre está no controle. Em Eclesiastes 3:1, encontramos essa verdade. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Assim como a madeira precisa de tempo para ser moldada e se tornar útil, Jesus estava sendo preparado nos bastidores para cumprir seu chamado no momento exato. A importância da preparação oculta. O fato de Jesus ter passado cerca de 18 anos longe dos registros bíblicos nos ensina algo profundo sobre a preparação oculta. Ele não surgiu repentinamente, sem formação ou experiência. Pelo contrário, cada detalhe de sua vida em Nazaré contribuiu para moldar o homem que transformaria o mundo. Lucas nos dá uma pista importante sobre essa preparação gradual. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. Esse crescimento não foi apenas físico, mas envolveu todas as áreas de sua vida, intelectual, emocional e espiritual. Jesus se preparou silenciosamente, desenvolvendo habilidades e fortalecendo sua fé, até que o Pai o chamasse ao público. Esse princípio de preparação oculta se aplica a todos nós. Muitas vezes, queremos que nossos sonhos se realizem imediatamente, mas Deus usa os períodos de espera para nos moldar, assim como fez com Jesus. O batismo de Jesus, a confirmação do tempo de Deus. Quando finalmente chega a hora certa, Jesus se apresenta para ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Esse evento marca o início de sua missão pública e serve como uma confirmação divina de que ele estava pronto. Ao ser batizado, algo extraordinário acontece. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:16-17. Esse momento foi uma declaração pública de que o tempo de Deus havia chegado. Os anos de preparação silenciosa em Nazaré estavam completos e Jesus estava pronto para iniciar seu ministério poderoso. Quantas vezes queremos reconhecimento e visibilidade antes do tempo certo? O batismo de Jesus nos ensina que Deus nos apresenta ao mundo no momento perfeito, quando estamos preparados para carregar o peso da nossa missão. A tentação no deserto, a prova final da preparação. Logo após o batismo, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Esse momento crucial revela que a preparação não é completa sem provações. Durante 40 dias e 40 noites, ele enfrenta fome, solidão e as tentações mais intensas do inimigo. Satanás tenta seduzi-lo com poder, riqueza e glória. Mas Jesus, com firmeza e conhecimento da palavra, responde: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Esse período de tentação revela que Jesus estava pronto para resistir às adversidades que enfrentaria em seu ministério. Ele não apenas conhecia a palavra, mas estava fortalecido espiritualmente para viver por ela. Esse evento nos ensina que Deus nos prepara por meio de desafios. Cada obstáculo que enfrentamos é uma oportunidade para crescer em fé e dependência dele. Lições que podemos aprender com a preparação de Jesus. A trajetória de Jesus, entre os 12 e os 30 anos, nos ensina valiosas lições sobre espera, crescimento e confiança no tempo de Deus. Algumas delas incluem:
A paciência é uma virtude essencial. O Jesus esperou o tempo certo para iniciar seu ministério, mesmo sabendo que tinha um grande propósito. Nós também precisamos confiar nos processos de Deus. 2. O anonimato é uma ferramenta de Deus. Os anos escondidos de Jesus foram fundamentais para prepará-lo. Muitas vezes, Deus trabalha em nós quando ninguém está vendo. 3. A preparação envolve desafios e tentação. O Jesus enfrentou provações antes de seu ministério começar oficialmente. O crescimento real acontece nos momentos difíceis. 4. A humildade é a chave para o crescimento. O mesmo sendo Deus, Jesus viveu como um homem comum, aprendendo com o trabalho e a rotina simples de Nazaré. Essas lições nos desafiam a olhar para a nossa própria jornada com mais paciência e confiança, sabendo que Deus está moldando cada detalhe de nossas vidas para cumprir um propósito maior. O que os anos ocultos de Jesus nos ensinam, os anos de preparação de Jesus, nos mostram que Deus trabalha no silêncio, moldando nosso caráter antes de nos revelar ao mundo. Mesmo quando nada parece estar acontecendo, Deus está nos ensinando, fortalecendo e capacitando para o que virá. Talvez você esteja em um momento de espera, sentindo-se esquecido ou estagnado. Mas lembre-se, Jesus esperou anos antes de cumprir seu chamado, e você também está em um processo divino de crescimento. Confie que no tempo certo, Deus abrirá as portas e te levará ao propósito para o qual você foi criado. Assim como Jesus aguardou pacientemente, aprendeu e cresceu, você também está sendo preparado para algo grandioso. E agora que entendemos como ele se preparou, surge uma questão importante. Como foram os primeiros dias de seu ministério público e quais foram os desafios que ele enfrentou ao anunciar o reino de Deus? Não perca o próximo vídeo para descobrirmos juntos. E se essa mensagem te trouxe uma boa reflexão, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você fica sabendo quando chegarem novos conteúdos. Que Deus te abençoe.